Se você já recusou carne em uma única refeição, você provavelmente já ouviu esse argumento. Nós evoluímos comendo Os nossos carne. cérebros ficaram maiores depois que a gente passou a Nossos comer carne. antepassados comiam muito Meus carne. antepassados não inventaram arco e flecha para eu comer alface. Essa é muito boa. Esse é o 7º de uma série de 30 vídeos inspirados no trabalho do Earthling Ed. Se você quiser saber mais sobre isso, tem link na descrição. Se você quiser apoiar esse trabalho que eu estou fazendo, apoia.se/veganovitor. Vai lá e deixa uma contribuição mensal, beleza? O argumento sobre os antepassados é um dos mais recorrentes quando a gente está discutindo sobre veganismo. Eu sei disso porque eu já ouvi esse argumento muito mais do que eu gostaria de ter ouvido. Infelizmente. A mera existência desse argumento mostra que as pessoas que estão usando ele não passaram muito tempo pensando sobre ele antes de falar. Elas provavelmente leram isso em alguma reportagem, ou elas viram isso numa revista, na internet, em algum lugar qualquer. E eu digo que a pessoa não parou para pensar muito sobre isso porque tem muitas coisas que a gente deve considerar quando a gente está analisando o comportamento de antepassados. Não é simples assim. Antepassados faziam isso, então tudo bem a gente fazer hoje. Vamos com calma que eu vou contextualizar bem aqui antes de chegar na argumentação final para destruir esse argumento. Para começar, a gente tem que saber de que antepassados a gente está falando. A gente tem que saber de que época, de quais grupos de antepassados a gente está falando e de que lugar no planeta eles viviam. Eu tenho a impressão de que a maioria das pessoas, quando fala de antepassados, está pensando no Piteco, aquele cara bruto que vivia nas cavernas e comia muita carne e, pasme, dividia o planeta com dinossauros. Mas é importante lembrar que, dependendo de o quão para trás você vai, os nossos primeiros antepassados surgiram nesse planeta há mais de 4 bilhões de anos. Sim, exatamente, quando a vida surgiu no planeta. Agora, os nossos antepassados, que são da nossa espécie Homo sapiens, surgiram uns 200 mil anos atrás, na África. E de lá, a gente foi caminhando e ocupando o planeta quase todo. Nossos antepassados da nossa espécie viveram sobre as mais diversas condições de oferta de comida, clima, de vegetação, de terreno. Então, quando alguém falar para você sobre os antepassados que comiam tal coisa ou não comiam tal coisa, talvez você deva perguntar para essa pessoa quais antepassados, de que período da história ou da pré-história, em que ambiente eles viviam, em que lugar do planeta eles estavam e qual é a evidência que a gente tem hoje para provar que esses antepassados tinham realmente esse comportamento específico. Só por isso já dá para a gente ver que essa ideia de antepassados romantizada que a gente tem, ela provavelmente é muito, muito errada. A gente tem que realmente parar para analisar essa questão com um olhar bem mais crítico. E seguindo um pouquinho adiante, a maioria das pessoas que usam esse argumento gosta de salientar que o nosso cérebro só se desenvolveu da forma como ele se desenvolveu porque nós comemos carne. E essas pessoas usam isso como uma justificativa para elas comerem carne hoje em dia, o que não faz muito sentido, mas vamos lá. Em primeiro lugar, porque isso nem é consenso na comunidade científica. Em segundo lugar, porque é muito difícil ter um consenso na comunidade científica sobre comportamentos dessa forma generalizada sobre os nossos ancestrais, justamente porque é muito difícil achar evidências dos comportamentos dele nos fósseis, que raramente estão bem preservados para a gente estudar com calma e atenção que eles merecem. Por isso que a gente tem que tomar cuidado para não jogar esse argumento dos antepassados, que inclusive alguns veganos falam também, né? A gente comeu muito mais plantas, a gente comia muito mais plantas. Isso também não é um argumento, né, que comprova o veganismo ou que faz com que as pessoas tenham que ser veganas, né? Então, a gente tem que pensar em que grupo de antepassados que a gente está falando, em que lugar que ele viveu, em que comportamentos ele tinha além dos hábitos alimentares. Nada do que a gente fala sobre antepassados pode ser dito como uma verdade absoluta e incontestável. Então o que a gente pode afirmar é o seguinte: é possível que a carne tenha tido um papel imprescindível no desenvolvimento dos nossos cérebros, mas também é possível que não. Não dá para afirmar nem uma coisa nem outra com certeza absoluta. Ah, Vitor, mas se a gente não evoluiu comendo carne, então a gente não deve comer carne agora? É isso que você está dizendo? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu fiz até agora foi dar uma contextualizada nessa questão toda, para a gente entender o quão complexa essa questão pode ser e para a gente não se ater a essas respostas simplistas, né? É muito fácil para a gente só pegar uma respostazinha simplista, alguma coisa que alguém falou no Twitter, para a gente justificar esses hábitos que a gente sabe que não são muito bacanas. Mas dando prosseguimento ao vídeo, vamos supor, para efeito de debate, para efeito de conversa aqui, que realmente a carne foi imprescindível, que a gente, né, que nossos antepassados todos comiam quantidades absurdas de carne. Mesmo assim, não faria sentido a gente continuar
comendo uma quantidade absurda de carne hoje. O nosso cérebro não se desenvolve a cada bife que a gente come. A carne pode ter tido um papel muito importante para a sobrevivência da nossa espécie, mas hoje em dia, num planeta, num mundo, numa sociedade moderna, onde a gente tem acesso à comida de uma forma muito mais fácil do que a gente tinha naquela época, já não faz mais sentido a gente manter os mesmos hábitos que nossos antepassados tinham há milênios atrás. Além disso, nossos antepassados fizeram coisas que a gente considera completamente abomináveis. Nossos antepassados, eles, por exemplo, se mataram uns aos outros em disputas por território, por poder, por recursos. Nossos antepassados cometeram infanticídio, estupro, assassinato, canibalismo. Nossos antepassados dizimaram espécies inteiras de grandes mamíferos dezenas de milhares de anos antes da gente descobrir a agricultura. Nós ajudamos a extinguir outras espécies de humanos. Sim, nós já coexistimos com pelo menos 5 outras espécies de humanos e a gente muito provavelmente é responsável pela extinção de algumas delas. Para resumir, nossos antepassados fizeram um monte de coisas que a nossa sociedade hoje reprovaria absolutamente. Você não pode matar uma pessoa e chegar para o juiz e dizer: ah, eu matei, mas assim, nossos antepassados matavam também, né? Então acho que tudo bem. Se a gente resolvesse calibrar o nosso compasso moral se baseando nas atitudes dos nossos antepassados, a gente ia viver numa sociedade dezenas de vezes mais violenta. E aí, antes de dizer que você come muita carne porque nossos antepassados comiam carne, talvez você devesse parar de usar roupas, talvez você devesse parar de dormir em uma cama. Nossos antepassados também não tinham internet, né? Smartphone, televisão, prédios, casas feitas de alvenaria, energia elétrica, motor a combustão, livros. Talvez você devesse também parar de se comunicar numa língua tão desenvolvida e talvez você devesse parar de temperar a sua comida. Mas você não quer fazer isso, né? Esse argumento, ele se mistura um pouquinho com o argumento da cultura, que eu já refutei aqui, e com o argumento de leões comem carne, que eu já refutei aqui também. E ele serve muito mais para a gente se sentir melhor fazendo uma coisa que a gente sabe que não é muito bacana, do que para questionar realmente a forma como a gente interage com outras espécies. Estudar o comportamento dos nossos antepassados pode ser muito importante para a gente entender como é que funcionam os nossos comportamentos hoje em dia. Mas a gente não deve usar as injustiças que foram cometidas por um grupo de seres humanos que viveram numa época específica da pré-história, num contexto completamente diferente do nosso, para justificar as atrocidades que a gente faz hoje, né? Gente, eu tive que estudar um bocado para escrever esse roteiro. A maioria dos recursos que eu consultei estão aqui na descrição. E se você quiser se aprofundar nesse estudo, eu recomendo que você leia esse texto também. Eu recomendo muito também o livro Sapiens, do Yuval Harari, que inclusive se tornou vegano enquanto estudava para escrever esse livro dele. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Você deve, por favor, se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo e deixa aqui nos comentários quais são os outros argumentos ou quais as outras desculpas que você gostaria que eu quebrasse aqui nos próximos vídeos. Ah, não deixa de clicar no sininho também para você receber uma notificação toda vez que eu lançar um vídeo novo, beleza? Se quiser, pode aproveitar para me seguir no Instagram e no Twitter também. Até mais. Beijo.